Então, o sentido da vida é espiritual. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela chega com câncer ou qualquer outra enfermidade, como pastor eu vou observar assim, onde é que está a desorientação? Onde é que surgiu esse primeiro foco do incêndio? Está no corpo, está na psique ou está no espírito? Isso. Então é o meu primeiro trabalho. Se eu identificar, doutor Luciano, que está no corpo, eu vou incentivar, eu vou empoderar, eu vou encorajar, mas vou encaminhar, esse é o verbo, eu vou encaminhar para um médico. Quanto antes, melhor. Se eu notar que está alojado ali essa desorientação original, a gente chama de desorientação original, está na psique, eu vou trabalhar com ela, vou trazer aquela tranquilidade, mas algumas vezes essa pessoa vai precisar de um psiquiatra, ou médico de novo aí, ou de um psicólogo. Mas se a desorientação estiver no espírito, se for um problema com Deus, um problema que a gente chama de problema ontológico, é uma palavra bonita, né? Mas o ontológico tem a ver com o ser espiritual. Então, se eu descubro que está ali, aí ela não vai escapar, eu vou ter que trabalhar com ela ali, confrontar, às vezes é confrontar uma desorientação a partir do pecado, às vezes de um egoísmo, às vezes é daquilo que Jesus chamou de preocupações da vida, que é a palavra mirinate no grego, que é muito mais do que a palavra preocupação. Mirinate significa sufocar, é pegar pelo pescoço, entendeu? Então é mais ou menos isso. Pastor, interessantíssimo. E a gente tem que ver a pessoa como um todo mesmo, né? Não só achar que tudo que acontece na vida dela é espiritual, nem tudo aquilo é almático e nem tudo é físico. Às vezes eu vejo muito isso. Eu trabalho mais ou menos igual ao senhor, eu faço o inverso, né? Eu vejo o físico, mas eu vou puxando o porquê daquele físico. E falo para o senhor, 99% das doenças, elas são almáticas ou espirituais. Elas não são físicas. Hoje em dia está muito na moda a gente falar de coach. Né? Fala assim, é coach. Mas se a gente for pegar a teoria, o módulo que a pessoa trabalha como coach, ela está pegando a sabedoria bíblica, ela está pegando a sabedoria de Salomão milenar e está aplicando nos dias atuais. O que acontece? As pessoas não estão lendo a Bíblia, elas não estão praticando. Porque se a pessoa praticar, ela vai saber que o que se diz hoje em relação a perdão, em relação à humildade, em relação ao, não é, orgulho, que muitas vezes eu vejo isso dentro da oncologia, dos pacientes que eu pego no dia a dia. A maioria tem algo que aconteceu no passado dela que ela não ressignificou. Isso, a física quântica já explica. Antigamente a gente não explicava. Falava assim, agora, né, tinha aquela divisão, é fé, é ciência, a fé e a ciência não andam juntas. Hoje, já está percebendo que, dependendo do seu humor, dependendo da sua psique, as suas células ali, o metabolismo celular, microcelular, eles transformam em coisas boas ou em coisas ruins. Se você está bem orientado em relação à comunhão vertical com Deus, e se você está com a sua psique em dia, é difícil hoje em dia, sim. Mas é possível, as suas células elas vão trabalhar para o seu bem-estar. Aquela célula que está desarranjada, ela vai produzir uma célula arranjada. Se você está numa situação que você é orgulhoso, uma situação que você não quer perdão, se você acha que você não é merecedor daquilo, né, você faz uma autossabotagem, a sua célula trabalha assim também, e na minha visão, o câncer começa dessa forma. Começa com um desequilíbrio emocional, almático, espiritual, e isso vai para o físico. E as pessoas hoje, elas invertem, né? E o que está acontecendo também, a pessoa procura médico ou remédio ou pastor quando realmente está ruim. Nos últimos momentos. Nos últimos momentos. Aí fica bem mais difícil, bem mais complicado, né? E não devia, né, pastor? Não. A Bíblia já diz que a gente realmente tem que estar nos momentos bons e nos momentos ruins. É verdade. E tem um versículo na Bíblia que é Provérbios capítulo 18, versículos 14 e 15. Mas o versículo 14 diz assim: a vontade de viver mantém a vida de quem está doente. Se ele desanima, não há mais esperança. Então, só para voltar àquela tríade, né, que eu falei, essa vida, ela vem sustentada em 3 pilares que são chamados, na antiguidade, de virtudes teologais, ou forças
espirituais, que é fé, esperança e amor. Quando você esmiuça essas 3 dimensões, então você tem fé para viver, que Romanos 1:17 diz que o justo vive pela fé, fé em Deus, fé direcionada, né? Esperança para sobreviver, não no sentido negativo a sobrevivência, mas sobreviver é você dar suporte à vida, você dar fundamento à vida. E amor para conviver. Então, eu sou mantido por essas 3 dimensões, e às vezes uma delas vai funcionar sozinha. Por exemplo, às vezes eu preciso de alimento para a fé. Eu preciso me alimentar da fé. A esperança está em baixa e o amor não está indo muito bem. Outras vezes eu vou adiante a partir da esperança. Então, alguém que está doente, você tem que injetar esperança nele. Não é esperança vazia. Por isso que o doutor tem uma frase de um pastor chamado Rick Warren, que ele diz assim: o médico que fala mais, cura mais. E não é falar qualquer coisa, porque quando o médico aparece, se ele apenas olha para baixo e escreve ou digitaliza, e ele não olha nos olhos do paciente, ele vai dar um papel que é o medicamento que você falou há pouco, que é uma dimensãozinha só. É necessária, é importante, graças a Deus pelos medicamentos que nós temos, mas quando você entende a história, você escuta e você ouve, você fala com autoridade não persuasiva, mas uma autoridade humilde, aquilo ajuda muito o paciente, injetando o quê? Esperança. Você não está mentindo para ele. A doença é terrível, é difícil, nós vamos passar por um vale, mas crê em Deus, você vai, tem essa saída, tem essa outra porta, vai dando sobrevivência para isso. O senhor tocou num assunto, eu sempre fui assim, né? Deus tem me abençoado em tudo na minha vida. Minha profissão, desde criança, como o senhor foi chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser médico. Nunca quis fazer outra coisa. Minha mãe fala: Luciano, você desde criança queria brincar de médico, as suas coisas eram isso. Nunca veio na minha cabeça fazer outra coisa que não seja médico. E o senhor tocou numa coisa que nunca ninguém me falou isso, mas eu sempre trabalhei dessa forma. Verdade e amor. Sim. Então, assim, independente da dor que o diagnóstico ou da notícia que você vai dar para a pessoa, você falar de que um ente querido faleceu é uma notícia ruim, mas tem formas e formas de falar essa notícia. Sim. Então, assim, eu sempre trabalho com a verdade e com amor. Eu sou professor acadêmico há muitos anos, foi 12 anos na Unic e agora eu estou na Univac. E toda vez que... Os alunos sempre têm aquela dúvida, né? Vem a história do sucesso de novo, né? É uma pessoa que, para mim, já é sucesso, porque já está terminando a faculdade de medicina, já é um pouco diferenciado, e mesmo assim ainda não entendeu o propósito, ainda não caiu qual é o propósito dele. Aí sempre vem pergunta, né, sobre o que é sucesso. Eu falo: olha, eu vou explicar para vocês. São 2 coisas que vocês colocam na cabeça de vocês. Hoje mesmo eu falei. Hoje eu estava no hospital de câncer e eu estava conversando com eles, tinha pouca paciente hoje. Eu falei: olha, vou fazer o seguinte, vou contar um pouquinho da minha história, fiz como o senhor fez, e vou falar 2 coisas. Se vocês querem ser médicos de sucesso, você acha que ser um médico bem-sucedido é um sucesso? Então, eu vou te falar o segredo de um médico de sucesso. Primeiro, buscar excelência. Sempre busque se atualizar, sempre busque ser o melhor do que você faz. Não comparando com outro colega, comparando com você mesmo. Sim. Todos os dias procure ser melhor do que você foi ontem, que foi antes de ontem, que com certeza você vai ser um médico de sucesso. Segunda situação para você ser um médico de sucesso: escute as pessoas. Entenda de pessoas, entenda de gente, saiba o que ela quer, porque cada um tem um perfil, cada um procura uma coisa, e muitas vezes o fato, e é real, isso é terapêutico, o fato de você escutar as pessoas, o senhor já está tratando. Verdade. Então, se o senhor, quando alguém procura e vai confessar, ou quer até expor algum problema da vida, ele já está tratando. Então, o fato dele não tá carregando mais aquele peso com ele, aquela culpa com ele está tratando. O fato do paciente sentar na frente do médico, expor a vida dele, expor o que ele está sentindo, e o médico fala assim: calma, relaxa, você vai ficar bom, eu estou aqui para te ajudar. Sim, sim. Né? Com verdade e amor. Fala: olha, eu vejo, pastor, até hoje, são 25 anos de formado. Eu ainda tenho dificuldade em falar que a pessoa tem câncer. Eu não gosto de pegar um diagnóstico, olhar e falar: não, olha, você tem. Então, o que eu faço todos os dias?
eu faço isso que o senhor falou. Eu faço o meu devocional, porque primeiro eu tenho que me preparar, como o senhor também, né? Sim, Para a claro. gente conseguir ajudar alguém, a gente tem que estar bem. Lógico, lógico. Eu levanto, eu faço meu devocional, 15, 20 minutos, vejo a palavra do dia, eu oro, trabalho o meu emocional, já falei isso para o senhor, algumas frases que eu repito todos os dias, uns mantras, né? Para mim mesmo, eu para mim Sim. mesmo, em relação a quem eu sou, e depois atividade física, né? Ou eu caminho, ou eu faço Fundamental, é atividade fundamental. física. Depois disso, eu estou preparado para o dia. Eu peço para Deus que eu seja instrumento na vida das pessoas que eu esteja conectando. Então, todo mundo que entra na minha sala tem que sair melhor do que entrou. Essa é a minha visão de vida, como pessoa. Olha, entrou na sala, ele está com um problema, ele vai sair com o mesmo problema, mas ele vai sair melhor. Sim. Ele vai sair com a solução ou com a palavra, alguma coisa, mas ele vai sair melhor. E é o que faz a diferença. Eu falo para o pessoal, falo, gente, escutem as pessoas. Você já está aqui, a pessoa mal falou com você, você já quer passar a receita. É verdade.